Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, em nome da editora Saia Digital. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Agora o nosso tema, reformas religiosas, o protestantismo, quebra de um sistema único religioso na Europa e todas as mudanças do século XVI na religiosidade da cristandade europeia. Na aula passada, primeiro vamos ver então nessa aula a introdução à reforma, as contestações à Igreja Católica, e na aula passada vocês tinham essa atividade, a famosa obra Milo de Vênus, e quem não sabe, Vênus da cultura romana é a deusa Afrodite do amor, a deusa do amor, e essa obra, no seu contexto histórico, você deveria assinalar a alternativa correta, que estaria então marcando esse número, tá, letra B, a nudez representada no quadro também aparece em obras de outros artistas da época, como Michelangelo. Não somente no Michelangelo. Nós temos que imaginar o Renascimento como não é nudismo por o nudismo, no sentido sensual ou sexual da palavra. O Renascimento busca um antropocentrismo, a valorização do corpo humano. Se vocês pegarem, digitem ali obras como Moisés, Davi, de Michelangelo, a perfeição, até detalhes da musculatura, de uma veia, do braço, da barriga, do abdômen, da perna. Isso mostrava um conhecimento anatômico, de anatomia desses artistas impressionante. Tentar descrever com tanta minuciosidade e principalmente o culto à beleza do corpo. Eles estão preocupados em valorizar o corpo humano, principalmente porque esta era uma característica da cultura greco-romana, a valorização do corpo humano. Por isso, essas obras de arte se dedicam tanto a valorizar o corpo humano. Antropocentrismo derrubando ou mudando, né, passando do teocentrismo da Idade Média para o antropocentrismo no Renascimento com a Idade Moderna. É essa a grande característica que vocês precisam entender para encarar aí os desafios dos vestibulares. Próxima, vamos começar com Start, página 658. As nossas páginas tentam sempre, nossos slides têm as marcas das páginas. Vocês podem pausar o vídeo, a videoaula, fazer a leitura com calma e tal, volta para cá e daí nós fazemos então o nosso trabalho. Aqui está comentando sobre o trabalho de católicos e luteranos. Eles se reconciliam em outubro, depois de 4 séculos de separação. 4 séculos, hein, pessoal? E 32 anos de conversações, católicos, luteranos, né, assinam na Alemanha acordo que estabelece um consenso sobre a principal questão teológica que os afastou. Quando se rebelou contra o Papa Leão X, o monge Agostinho Martinho Lutero, agostiniano, produziu 95 teses que tratavam do tema e as publicou e tornou-as públicas. Né? É o famoso momento que ele pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. O gesto desencadeou o movimento da Reforma, que deu origem às igrejas protestantes. Em troca de recursos para a construção da Basílica de São Pedro, o Papa Leão X oferecia a remissão total das penas, como doador do dinheiro que iria sofrer na terra ou no purgatório, por ter cometido o pecado. As 95 teses questionavam a venda de perdão, e não somente, a simonia também. Lá embaixo, a assinatura ocorreu no 31 de outubro, data em que Lutero divulgou as 95 teses, a cidade de Augsburgo, onde o monge sofreu um interrogatório por ordem do Papa, sediou a cerimônia. Então tem toda uma simbologia aqui. O período, o dia, 31 de outubro, dia das 95 teses, a cidade, inclusive, Augsburgo, a cidade de Martinho Lutero, tinha passado por uma situação de interrogatório. Agora, olhem esse gráfico também da página 658, mostrando um panorama religioso do Brasil. No ano de 1800, olha que interessante esse gráfico, meninos e meninas, né? Em 1872, nós tínhamos 100% de católicos no Brasil. Passado 18 anos, dá para nós botarmos ali acho que 1% de evangélicos. Passados 50 anos, nós temos 1% de espírita, 3% de evangélicos, e 1% de não tem religião. Agora, olha o salto lá por 1980. E esse panorama de 1800 permanece até o ano 1980. O número de sem religiosos continua muito pequeno. População evangélica
ficou em 10% ali por 1980. População espírita estava em 1%, não saiu do 1%, na verdade ficou sempre em 1%, né? 2010 está em 1%, população espírita no Brasil, até parece. E em 1991, 2000, olha o salto que deu, o grupo evangélico passou para 20%, 2010 já está quase em 10, 20, 30%, e digo mais. Deem uma pesquisa, faça uma pesquisa, quem puder, quem tiver acesso à internet, vale a pena. Coloquem lá IBGE 2014, 2015, censo 2014 e 2015. Já passaram de 40% o número de evangélicos no Brasil. Houve uma grande transformação religiosa no Brasil. Também chama muito a atenção desses estudos didáticos, censo, como que aumentou também o número de pessoas que não têm religião, que sempre ficou em 1%, deu na década de 90, deu essa transformação, e estagnou aqui em 10% de pessoas que não têm religião, ou não querem declarar, são sem declaração, ou não têm religião, ou são ateus, são agnósticos, né? Questões após avaliar o gráfico, vamos responder. Quais informações sobre o cristianismo do Brasil, no Brasil, apresentadas no gráfico, corroboram, ou seja, confirmam a ideia do artigo sobre a reconciliação entre católicos e luteranos? Nós podemos falar que houve um aumento da população de evangélicos no Brasil e isso fortalece a ideia de uma reconciliação, né? Não utilizaria o termo reconciliação, e mais uma aproximação entre igreja evangélica, entre religião evangélica e a igreja católica. Inclusive, dentro da igreja católica existe um grupo, uma linha de pensamento chamada renovação carismática, com algumas características de modificações, inclusive o termo é renovação, ele se autopropõe em renovar a igreja católica, com uma linha de canto, de apresentação, de ritual religioso, inclusive da missa, um pouco mais próximo de uma linha evangélica, uma linha mais divertida, que quebra aquele lado mais sacro, mais ritualístico, medieval, que nós tanto temos aquela visão da missa mais centrada, mais calma. A renovação carismática faz uma linha diferente e lembra muito, né, os cultos evangélicos da alegria, da música, do pular, etc, etc. Então vale a pena entender por que a própria igreja precisou rever, não por acaso, com o aumento dessa formação de um grupo evangélico maior no Brasil, porque a própria igreja católica precisou também propor uma nova forma de religiosidade dentro da sua própria igreja, um grupo, né, muito grande hoje. A Canção Nova, esse grupo é muito forte, impressionante, essa proposta de religiosidade diferente dentro da igreja. Faça uma ponderação sobre o cenário religioso no Brasil, analise as mudanças expressas pelo gráfico ao longo do tempo. O gráfico, número 1, né? O gráfico mostra a manutenção da maioria de cristãos, porque assim, mudou evangélicos, mas continuam sendo cristãos. Assim como um aumento de pessoas sem religião. A gente sempre gosta de analisar o que não está no gráfico, né? Porque me chama muita atenção que tem 1% de amarelinho espírita e sempre é 1%. Capaz, até parece. A gente gosta de falar que na frente é uma coisa, mas atrás, no terreiro é que roda a baiana, meu amigo. Relacionando com o artigo, percebemos que a reconciliação entre protestantes e católicos reforça os aliados ao cristianismo, mesmo em uma sociedade em que cresceu consideravelmente o descrédito à religião, com o aumento de não declarantes e não religiosos. Introdução à reforma, em fins do século XV ao século XVI. Então, nosso tema é reforma protestante. Quando estudamos reforma protestante, nós colocamos as três religiões, reforma protestante, nós colocamos as três religiões, a da Alemanha, a da Inglaterra, né, de Henrique VIII, e a calvinista, no caso na Suíça, as três religiões consideradas protestantes nacionais ou reformas religiosas. E antes de Martinho Lutero pregar as 95 teses, antes de Henrique VIII, antes de João Calvino na Suíça fazer a proposta de mudança,
tinham ocorrido já alguns questionamentos que é o nosso texto nos chamam aqui. E para acontecer esse questionamento, muita coisa nós temos que entender do contexto histórico. Uma Europa passando por questões de epidemia, como nós falamos da peste negra, um momento de incerteza, de insegurança que vivia a Europa, problemas com a crise do feudalismo, uma mudança de sociedade e de radicalismo, inclusive, uma transformação radical. Porque você está num dia preso como um servo da gleba, no outro dia chega, como diz o outro, rei com uma tropa, transforma tudo aquilo, e você vê formando um Estado nacional com valores, com características diferentes. Isso está atingindo diretamente esse cenário de mudanças. Inclusive, esse clima de incerteza, de epidemia, inclusive crise de abastecimento, de alimentação, enfim. Todo esse clima de incerteza da Europa. Somado-se a isso, a própria postura da Igreja Católica antes dessas pessoas. Já havia uma preocupação da igreja em construir o Vaticano, liberou a venda de simonia e a venda de indulgências. A venda de indulgências e a simonia era a venda de objetos sagrados e a indulgências era a venda de perdãos, foi um dos principais motivos de questionamento das pessoas. Então, isso está diretamente relacionado às pessoas perguntar, questionar, falar, pô, mas é certo? Somado a isso, com um clima de muita incerteza, entrar para a igreja como um cargo, como um padre, como um monge, era uma sensação de proteção. Então as pessoas procuravam, muitas pessoas pobres, não por vocação e sim como uma alternativa de vida, buscavam essa maneira para encontrar uma proteção, uma segurança de vida. No entanto, baixava, vamos dizer assim, a qualidade do clero. Na parte alta, também acontecia isso. No entanto, a questão estava mais relacionada ao status, principalmente a nobreza. A Igreja Católica vendia cargos, foi liberado no século XV, século XVI, a Igreja Católica vender cargos eclesiásticos, principalmente para bispos e cardeais, que eram a parte alta, o alto clero, os mais importantes. E era vendido esses cargos. Então virou uma situação de negociações políticas, principalmente para nobres que queriam garantir o seu status, queriam participar de decisões políticas em seu reino. E ser um cardeal, ser um bispo, era um poder de status e de legitimação de poder, inclusive, desse nobre. Só que não por vocação. E isso também diminuía a qualidade, tanto do alto clero quanto do baixo clero. Resultado, a população olhando e falando assim, mas isso daí está errado. Eu estou vendo aquele monge, aquele padre ali, como diz o outro, pulando a cerca, namorando, tendo filhos e bebendo, indo para a taberna, como diz o outro ali, para curtir a noite boêmia medieval. Ué, mas isso não é um exemplo de uma vida regrada, honesta, ética, uma moralidade. E as pessoas começavam a questionar. A população fala, mas se eles que cobram da gente para ser justos, éticos, morais, por que não estão fazendo igual? Então, quer dizer que eles não são, a Igreja Católica não é a dona da verdade, e se ela não está certa dando exemplo, por que eu tenho que fazer igual? Inclusive a Bíblia. Por que a Bíblia tem que estar apenas em latim? Por que eu não posso ler a Bíblia na minha língua? Para eu entender a Bíblia. Por que eu tenho que ouvir em latim se eu não entendo nada? Que estou ouvindo do padre ali na minha frente, porque a Bíblia estando em latim eu não consigo ler nada, não consigo entender nada. Então as pessoas começaram a questionar esse monopólio de poder. Por que só a igreja tem a biblioteca da cidade sob o poder dela? Os livros estão trancafiados, acorrentados, famosas bibliotecas medievais da Igreja Católica com correntes, onde as pessoas só poderiam ler ali, ela não poderia levar para casa o livro. Imagine a cena. Então tudo isso começa a entrar num questionamento. 2 nomes entram para nós. John Hus e John Wycliffe. Ah, meu Deus do céu, vamos ver se eu acerto o nome desse cara aqui. John Wycliffe. John Hus, John Wycliffe foram os primeiros a questionar essas situações. Vendas de perdão, moralidade, questão da Bíblia, antes mesmo de Martim Lutero ter feito a tradução da Bíblia em 1532. Vamos ver junto comigo aqui. Causas imediatas à reforma religiosa. Então nós estamos vendo aqui interesse da burguesia,
dos absolutistas, insatisfação da população com a corrupção e imoralidade, que nem o professor Roberto falou. O problema da peste negra, aqui está uma imagem representando uma pintura de 1562, representando o triunfo da morte, lembrando que a peste negra é de 1348, 1349, então essa obra de arte não está longe, ou seja, está bem vivo na memória das pessoas a dor e o sofrimento da peste negra. Matar 70 milhões de pessoas num continente não é uma epidemiazinha, não, é uma super epidemia. A crise do século XIV, a guerra dos 100 anos, a mentalidade de insegurança, né? A incerteza com o futuro, a falta de alimentação, a diminuição da produção, tudo isso, a fome espalhando pela Europa, tudo isso somado cria um clima de instabilidade na Europa, facilitando o surgimento de novos questionamentos. Descontentamento da burguesia, está aqui explicando, os burgueses sofriam censura da igreja, principalmente para a prática da usura. Quem não assistiu, volta lá. Está no conteúdo Baixa Idade Média, feiras medievais. O professor Roberto falou dos banquinhos, e ali começou a surgir os bancos. Né? Chegavam os camponeses, comprar, não tenho dinheiro, a minha colheita daqui 3 meses, não tem problema, eu faço um empréstimo para você. Você vai me pagar a juros. Mas como é que funciona isso? Eu vou te emprestar 20 moedas, você vai me entregar 25. 5 vai ser a minha cobrança, que eu vou ganhar de lucro em cima do senhor. Isso se chama lucro por tempo, né? Ou seja, empréstimo por tempo. Só que o tempo era considerado um objeto sagrado na Idade Média. E a Igreja Católica condenava isso, chamando isso de usura, um dos 7 pecados capitais, ganhar dinheiro com o tempo. Então a Igreja Católica começou a dizer que os burgueses, que estavam enriquecendo, inclusive os banqueiros, esses banquinhos que nós falamos da feira, iriam direto para o inferno. Não por acaso, é no século XIII, com as feiras medievais, né, porque esses burgueses começaram a questionar, por que eu vou para o inferno? Eu sou fiel, eu sou católico, eu vou na missa, eu pago o dízimo certinho, ajudo o pobre, por que eu vou para o inferno? Só porque eu fiquei rico ganhando dinheiro com o tempo? A igreja se apertou, pressionada, inclusive criou no século XIII um espaço que está entre o céu e o inferno. Olha, veja bem, para o céu direto você não vai, você tem que dar uma limpada na alma. Para o inferno você também não vai, você é um bom fiel, você paga o dízimo certinho. Então você vai para o purgatório. O purgatório foi um espaço imaginário medieval criado no século XIII pela Igreja Católica para explicar aonde que esse burguês, feirante, banqueiro, iria limpar a sua alma para poder ir para o céu depois. Só que ainda tem uma insatisfação. Desregramento moral, o professor Roberto falou sobre a situação, comércios de relíquias, que eram a simonia, né, a venda de cargos eclesiásticos, os interesses dos reis de pegar o poder da igreja e as terras também. Somado a tudo isso, nós temos o que, meus amigos? As contestações da Igreja Católica. John Wycliffe, John Hus foram então os primeiros a questionar, aqui nós temos uma imagem de Wycliffe, né, questionar essa questão de venda de perdão. Né? Ele foi condenado pela igreja quando ele questionou, ele tentou traduzir a Bíblia para o inglês, inclusive. A Bíblia dele entrou como um dos livros proibidos da Idade Média, inclusive também, né? Nesse período da Idade Média, não, no período da Idade Moderna. Aqui o Jean Hus, um salvo-conduto do imperador Sigismundo, apresentou-se ao Concílio de Constança defendendo suas ideias. Ao negar-se a se retratar de seus argumentos, foi encarcerado, declarado herege e condenado à morte na fogueira, executado em 1415. Então, John Hus não teve o mesmo sucesso que o John Wycliffe. O John Wycliffe pelo menos conseguiu viver, né? O John Hus foi condenado à fogueira. Agora, nós temos então as 3 primeiras religiões da Reforma Protestante. O luteranismo na Alemanha, Martinho Lutero, pregando as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, né? Ele é responsável por fazer a tradução da Bíblia em alemão. A sua Bíblia, inclusive, entra no index, numa lista de livros proibidos. A igreja proibiu o livro de Martinho Lutero, mas ele consegue, com o apoio, inclusive, de nobres alemães, a implantar a igreja evangélica, a igreja protestante na Alemanha.
Aqui explicando então, que ele escreveu convocando, inclusive no ano seguinte, Lutero foi excomungado na Dieta de Worms, ele chegou a ser excomungado, né? Ele seria preso, inclusive, ele teria que passar pelo Tribunal da Santa Inquisição, mas os nobres alemães não deixaram ele passar, e conseguiu então prosseguir, né, inclusive com o seu trabalho. Simularam que ele tinha sido sequestrado pelos nobres, né, para ele não ser preso pelo Tribunal da Santa Inquisição. Na Inglaterra, rei Henrique VIII é o responsável pela construção da igreja anglicana, por uma questão política, mas também porque faltava um herdeiro. Então ele era casado com a espanhola, Catarina de Aragão, e por não ter filho homem, tanto a Inglaterra, todos estavam preocupados que a Espanha pudesse depois reivindicar o trono, e ele pediu a separação, a igreja não deu, ele rompeu com a igreja, se tornando um chefe religioso, criou a igreja anglicana. E no calvinismo é que nos chama mais atenção, né? É uma religião que vários países têm nomes diferentes. Aqui no Brasil é a igreja presbiteriana, na Inglaterra é calvinista, na Inglaterra é puritana, na França é huguenotes. O João Calvino, na Suíça, ele acaba então criando uma ideia de salvação, de predestinação, que as almas estariam salvas através de predestinação. E que, inclusive, a ideia de ficar rico durante a vida, né, o sucesso econômico, seria símbolos dessa salvação. E a burguesia adorou essa ideia, né, claro. Para a próxima aula, responda essa atividade aqui perguntando sobre a Reforma Protestante. E espero que vocês tenham gostado. Bom estudo para todos vocês. Tudo de bom para vocês aí em casa. Até a próxima. Valeu!